4 anos, sou de Minas Gerais, e há 2 anos consegui realizar um sonho que parecia impossível. Fui aprovado com bolsa parcial numa faculdade nos Estados Unidos. Sempre fui estudioso, nerd mesmo. Nunca fui o mais popular, nem o mais bonito, mas tinha algo que me dava orgulho, minha inteligência e vontade de vencer. Cheguei nos Estados Unidos com o coração na mão. Tudo era novo, e meu inglês era, vamos dizer que era básico. Eu entendia muita coisa, mas na hora de falar travava. Isso me deixava inseguro, principalmente nas aulas e interações com os colegas. Eu passava boa parte do meu tempo na biblioteca, estudando, tentando acompanhar os conteúdos e melhorando meu inglês. Às vezes sentia que não pertencia àquele lugar. Todo mundo andava em grupos, rindo, saindo, e eu ali, sempre sozinho. Até que tudo começou a mudar no segundo mês de aula. Numa tarde, enquanto eu almoçava no pátio, 2 garotas se aproximaram. Uma era morena, olhos verdes, sorriso de cinema. A outra, loira dos olhos claros, mais discreta, mas muito bonita também. Elas se apresentaram, Ashley e Megan. Ashley foi a primeira a puxar assunto. Disse que achava legal eu estudar tanto. Megan logo emendou que tinham me visto várias vezes na biblioteca e que estavam impressionadas com minha dedicação. Fiquei sem saber o que dizer. Elas eram lindas demais, e eu mal conseguia manter o inglês sem parecer um idiota. Mas, estranhamente, elas foram super pacientes, falando devagar, rindo das minhas tentativas. Me sentia acolhido. Nos dias seguintes, começamos a conversar mais. Elas se sentavam perto de mim na aula, me ajudavam com traduções, me ofereciam carona, até comida caseira começaram a levar. Diziam que queriam que eu me sentisse em casa. Foi tudo tão natural que eu baixei completamente a guarda. E eu não vou mentir, comecei a me apaixonar, especialmente pela Ashley. Ela era intensa, tinha aquele jeito misterioso e sedutor que me deixava hipnotizado. Megan era mais doce, quase inocente, mas também me tratava com um carinho fora do comum. Achei que estava vivendo o famoso sonho americano. Foi quando, numa sexta-feira, Ashley me chamou no canto e perguntou se eu queria ir para a casa da Megan naquela noite. Só nós 3, nada demais. Jantar, música e alguns jogos. Você merece relaxar um pouco, nerdinho, disse ela com um sorriso provocante. E eu fui. Claro que fui. Chegando lá, o clima era perfeito. Velas acesas, uma trilha sonora suave, comida pronta, vinho. Ashley usava um vestido preto colado ao corpo e Megan estava com uma camisola leve, como se estivesse me testando. E eu, tolo, achando que aquilo era meu momento de sorte. Ashley me entregou uma taça de vinho e brindamos. A bebida era forte. Senti um gosto meio amargo, mas não liguei. Minutos depois, comecei a sentir meu corpo estranho. A visão embaçou. Meu corpo ficou pesado e o som parecia distante. Relaxa, Francisco, logo tudo vai fazer sentido, sussurrou Megan, passando a mão no meu rosto. Apaguei. Quando acordei, estava deitado no chão frio de um porão, amarrado com tiras de couro. Em volta de mim, um símbolo enorme desenhado no chão, um pentagrama cheio de velas acesas. Havia desenhos e inscrições nas paredes. Tudo tinha um cheiro de incenso forte, misturado com ferro, talvez sangue. Ashley e Megan usavam mantos escuros e seguravam livros que pareciam saídos de filmes de terror. Elas estavam em transe, repetindo palavras em latim ou alguma língua estranha. Ashley segurava um punhal com um cabo entalhado e Megan tinha uma tigela com algum líquido escuro. Você é o elo que falta. O inocente. O sangue estrangeiro. Ele aceitará. Gritava Ashley, com os olhos vidrados. Eu comecei a gritar, chorar, implorar. Elas nem piscavam. Meu corpo ainda estava entorpecido, mas o medo me deu forças. Forcei os pulsos contra a marra até conseguir soltar uma das mãos. Quando Ashley se aproximou com o punhal, dei um chute em uma das velas, que rolou e começou a queimar um pedaço do pano no chão. No susto, acertei a perna de Megan com tudo. A confusão foi o suficiente. Me soltei, cambaleei e corri como nunca na vida. Subi a escada tropeçando, bati numa porta trancada, mas consegui abrir e fugir pela rua, descalço, ensanguentado, com a roupa rasgada e sem entender se aquilo era real ou um pesadelo. Corri até um posto 24 horas,
onde um funcionário chamou a polícia. Fui levado ao hospital, ainda em choque. O que contei parecia inacreditável, mas a polícia foi até a casa de Megan e encontrou tudo. Os símbolos, os livros, as roupas, até mesmo um diário onde elas relatavam os rituais anteriores que haviam tentado sem sucesso. Elas acreditavam que eu era o sacrifício puro que traria fortuna eterna em troca. Megan foi presa. Ashley tentou fugir, mas voltou atrás e me seguiu até um beco próximo ao hospital, onde tentou me convencer a não denunciá-las. Quando percebi que ela escondia algo nas costas, talvez outra arma, me defendi. Usei uma barra de ferro que encontrei no chão. Um único golpe. Ela não resistiu. A perícia confirmou que eu estava drogado e a autodefesa foi comprovada. Não fui acusado, mas a verdade, nunca mais fui o mesmo. Voltei ao Brasil. Tranquei a faculdade. Entrei em depressão. Precisei de terapia, remédios, apoio da família. Fiquei meses sem conseguir dormir direito. Mas hoje, com coragem, conto minha história. Porque sim, nem toda traição tem a ver com amor. Às vezes, tem a ver com confiança. Eu confiei nelas e quase perdi a vida por isso. Os meses depois do meu retorno ao Brasil foram os mais sombrios da minha vida. As pessoas ao meu redor tentavam me tratar como herói. Me diziam que eu fui corajoso, que tive sorte de escapar, que fiz o certo ao denunciar e me defender. Mas dentro de mim, eu só sentia culpa. Culpa por ter confiado demais. Culpa por não ter percebido antes. E pior, culpa por ter tirado uma vida, mesmo que tenha sido para salvar a minha. As noites viraram tormentos. Eu acordava suando, gritando, vendo o rosto da Ashley nos meus pesadelos. Às vezes, ouvia a voz dela dizendo aquelas palavras estranhas que gritava no ritual. Por mais que os médicos dissessem que era trauma, eu sentia que algo havia me seguido até aqui. Comecei a sentir uma presença constante, como se tivesse alguém me observando. As luzes da minha casa piscavam sozinhas. Objetos se moviam. Certa noite, encontrei um símbolo desenhado no espelho do meu banheiro, o mesmo símbolo que vi no porão onde fui amarrado. Pensei em tudo: drogas, delírio, estresse pós-traumático. Mas uma parte de mim sabia que aquilo era real. Foi quando recebi uma carta, sem remetente, escrita em inglês, com letras tortas. Dizia: o que foi iniciado não foi encerrado. Você foi marcado. E o pacto ainda está ativo. Que pacto? Eu quase morri. A polícia prendeu a Megan. Ashley está morta. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais terror se aproximava. Comecei a investigar por conta própria os símbolos, os textos que vi na casa da Megan. Descobri que elas faziam parte de uma seita oculta chamada a Irmandade do Sangue Lunar, uma espécie de culto europeu renascido na Dark Web, com ramificações pequenas, porém perigosas. E o mais assustador: segundo os relatos que encontrei, o sacrifício só poderia ser evitado se o escolhido morresse ou fosse purificado. Do contrário, o espírito invocado ficaria preso ao corpo da vítima, assombrando sua alma, lentamente consumindo sua sanidade até que ela mesma se rendesse à loucura ou se oferecesse ao pacto. Comecei a perder a noção do tempo. Via vultos, ouvia sussurros. Certa noite, fui encontrado caminhando no meio da rua, sem sapatos, repetindo palavras em latim que eu nem sabia que conhecia. Meus pais pensaram em me internar, mas antes que isso acontecesse, eu tomei uma decisão. Voltei à casa da Megan. Sim, a casa onde tudo aconteceu. Ela estava lacrada pela polícia, abandonada. Mas eu pulei a cerca e entrei. Levei comigo uma câmera. Eu precisava entender. Precisava ver com meus próprios olhos se tudo aquilo era fruto da minha cabeça ou algo real. Lá dentro, o ar era pesado. As paredes estavam queimadas parcialmente. O pentagrama ainda estava no chão, meio apagado. Mas quando me aproximei do centro, percebi que havia algo novo. Um colar que não estava lá antes, com um pingente vermelho que pulsava. Literalmente, pulsava como um coração. Não sei o que me moveu. Curiosidade, coragem ou loucura. Mas toquei o pingente. Fui arremessado para trás com uma força invisível. A câmera caiu e quebrou. E ali, deitado no chão, vi o rosto de Ashley mais uma vez. Não em carne, mas em sombra,
Na parede, nas chamas das velas que se reacenderam sozinhas. Ela sorriu e sussurrou: Você já é parte de nós, Francisco. Você só não aceitou ainda. Saí correndo. Nunca mais voltei lá. Mas desde então, vivo com um medo constante. Um medo que não tem forma, mas que respira no meu pescoço. A Meg ainda está presa. Pelo que soube, ela parou de falar. Fica o tempo todo olhando fixamente para a parede da cela, repetindo os mesmos dizeres em latim, dia e noite. Os psicólogos dizem que ela teve um colapso mental completo. Mas eu sei que ela está em contato com algo que a gente não entende. Algo que tentaram trazer usando a minha vida como portal. Hoje eu conto essa história não só para alertar, mas também como um pedido de ajuda. Porque eu não sei quanto tempo mais vou aguentar. E se você está assistindo isso, cuidado com quem você confia. Nem toda traição envolve amor. Algumas envolvem a própria alma.